presidente Lula afirma que o empresário e apresentador Silvio Santos teve medo de ser preso no caso do rombo bilionário do Banco Pan-Americano em 2010. O petista lembrou desse e de outros casos ao falar sobre a relação com a maior lenda da TV brasileira que morreu no último sábado, aos 93 anos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitiu que tentou convencer o empresário e apresentador Silvio Santos a desistir da disputa presidencial em 1989, quando o Brasil realizou a primeira eleição com voto direto após mais de 3 décadas do regime militar. Silvio Santos tentou disputar o pleito pelo Partido Municipalista Brasileiro, o PMB, mas a candidatura do apresentador foi barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O partido foi extinto após as eleições presidenciais de 1989. Em coletiva de imprensa ontem pela manhã, após visitar a sala de situação do Concurso Nacional Unificado, Lula revelou a conversa que teve com Silvio Santos sobre o pleito presidencial. Olha, naquele momento que o Silvio Santos era candidato a presidente da República, eu fiz uma viagem com ele num avião de São Paulo para Brasília e eu tentei convencer, sabe, da não importância dele participar do processo eleitoral. Inegavelmente, o Silvio Santos foi o melhor apresentador de televisão desse país. O melhor homem de televisão, sabe, depois do Chacrinha e ele junto, ou seja, não tem mais ninguém que sequer chegue perto deles. Ainda em seu discurso, o presidente Lula revelou que foi procurado por Silvio Santos em 2010, quando foi descoberta uma fraude de 4 bilhões de reais no antigo Banco Pan-Americano, do qual o empresário era dono. Lula lembrou que na época Silvio Santos temia ser preso em decorrência das irregularidades no banco. Quando teve aquele golpe no Banco Pan-Americano, o Silvio Santos me procurou aqui, muito preocupado. Eu era presidente da República, ele estava com medo de ser preso. Eu dizia: Silvio, primeiro, não há por que te prender, nós vamos fazer investigação, o Banco Central vai ajudar a cuidar disso, a Ministério da Fazenda, e vamos ver como é que a gente resolve o problema. E o problema foi resolvido. Ele deu como garantia, inclusive a televisão dele, coisa que muita gente não quer dar ao seu patrimônio, ele deu. Eu achava mais interessante porque ele ia no programa dele, ele contava a história no programa dele. Ele não tinha vergonha de dizer quem ele era. Eu achava o Silvio Santos um homem de bem, de caráter, respeitoso e que não gostava de falar mal do governo, independentemente de quem fosse o governo. Uma vez eu fui cobrar do Silvio Santos por que não tinha um programa de jornalismo grande no SBT. Ele falava: eu não quero um programa em que as pessoas fiquem falando mal do governo. Atualmente chamado de Banco Pan, a instituição foi vendida em 2011 para o BTG Pactual. 7 executivos do banco foram condenados em 2018 por participação nas fraudes. Silvio Santos morreu no sábado em decorrência de uma broncopneumonia. O corpo do apresentador foi enterrado ontem em São Paulo em uma cerimônia reservada aos familiares e amigos. De Brasília, Jonathan Ferreira.